Bem, vocês viram que a apresentação aí do que nós vamos falar é uma coisa bastante extensa, dá para começar hoje e terminar amanhã, tá? A mesma recomendação que fiz há 2 anos passados, volto a fazer neste plenário novamente, né, principalmente aqueles que não nos acompanharam. Eu tenho certeza que nenhum de vocês tem problemas com imposto de renda. Confere? Tá. Então, quem tem problema com imposto de renda é sempre um amigo, um parente, certo? Né? Porque a maioria eu tenho não, vocês não têm problema, tá? Então, quem tem problema é um amigo nosso, tá? Bom, gente, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer aqui um apanhado, na forma como sempre estou habituado a fazer, como fizemos recentemente lá no Cresce da Zona Norte. Se alguém tiver alguma pergunta, não há necessidade de esperar nós terminarmos a exposição, seguindo a orientação aqui da casa, para que quem esteja assistindo pela internet, a gente só vai repetir a pergunta aqui para a pessoa saber o que está sendo perguntado. Então, não se acanhe, é né, só levantar o braço e a maioria tem um amigo meu que tem esse problema. Né? Eu também não tenho problema fiscal, tá? Mas, antes de nós entrarmos na temática, eu acharia melhor a gente fazer uns comentários rápidos, embora as declarações tenham sido apresentadas, do que nós tivemos de alteração nas declarações deste ano, porque se alguém cometeu alguma impropriedade na declaração, ainda dá tempo de fazer a devida correção, né? Então, nós trouxemos aqui as novidades que, basicamente, nós tivemos este ano. Uma delas diz respeito à obrigatoriedade da declaração, a questão, por exemplo, dos contribuintes que eram sócios de empresas, né? Às vezes a pessoa tinha uma cota de capital, emprestou o nome, saiu lá do Nordeste e veio para o Brasil. Desculpa, foi uma falha agora. Saiu lá do Nordeste e veio para o Sul, né? É que a gente aprende rápido, né? Então, eu aprendi recentemente na televisão que os retirantes do Nordeste vieram para o Brasil. Então, o pessoal saiu lá do Nordeste, emprestou o nome numa empresa lá de Quixeramobim, só referência, e nunca mais ouviu falar na empresa. E ele estava sempre obrigado a apresentar a declaração porque tinha uma cota de capital. Essa exigência nós não temos mais, tá? Uma coisa que mudou, que está na área de vocês, eu já falei para você, menina, que esse troço aqui é um complicado para burro, né? Uma outra alteração que houve diz respeito, eu vou acertar isso já, diz respeito à questão do valor, né, dos imóveis na declaração de bens. Até o ano passado, quem tinha bens patrimoniais até R$80 mil estavam obrigados a fazer a declaração, independentemente de terem ou não rendimentos tributáveis, não tributáveis, isento, tributável na fonte. Fazia a declaração só porque possuía bens de valor acima de 80 mil. Esse valor passou hoje para 300 mil na declaração deste ano. O limite de isenção foi atualizado. Eu gostaria que, por favor, não me perguntassem, né, porque o nosso país é um país do preciosismo, está isento de apresentação de declaração quem ganhou, o ano passado, R$ 17.215,08. Não me pergunte por que dos 8 centavos, não sei, tá? Porque se o sujeito ganhou 9 centavos, ele está obrigado a apresentar a declaração por causa de 1 centavo. Tá? E também quem residente no Brasil recebeu rendimentos tributáveis cuja soma foi superior a esse valor. Neste ano aqui, nós estamos obrigados, nos pagamentos efetuados, coisa que não havia na declaração passada, a informar o destinatário da despesa. Então, eu tive uma despesa médica com a esposa. Não basta colocar lá, paguei o doutor fulano de tal. Vai ter que dizer, paguei o doutor fulano de tal para atender o dependente X, porque isso aqui vai cruzar com os dependentes que o contribuinte, tá certo, declarou na sua declaração de ajuste. Tá?
ele vai informar a despesa realizada com o seu dependente ou alimentando. Isso é uma novidade também que nós temos nessa declaração. As deduções permanecem, né, para dependente 1.730,40. Despesa com instrução, nós já podemos deduzir, né, no ano 2.708,94. É porque o ensino brasileiro é um ensino bastante barato, não é verdade? A faculdade custa, né, baratinho, então o limite passou a 2.708. Quem tem aquelas pessoas que têm um desconto padrão, pessoas que têm rendimentos pequenos, não tem muitas deduções, não tem dependente, não tem despesa com instrução, não tem despesa com plano de saúde. Então, ele tem a faculdade de submeter os rendimentos, né, o desconto padrão, onde ele joga 20% em cima da receita dos rendimentos recebidos, e estando aqui no limite, né, de 12.743,63. É o máximo que ele pode deduzir o desconto padrão. O desconto padrão somente é vantajoso para quem não tem nenhuma dedução mesmo, tá? Isso aqui hoje deve envolver cerca de 80% ou mais das declarações que são apresentadas anualmente ao fisco, tá? E ainda, conforme a informação que dei há 2 anos, ainda continuamos com aquele probleminha, né? Todo ano, o ano passado foram somente 7 milhões de contribuintes que tiveram direito à restituição de imposto, envolvendo alguma coisa perto de 7 a 8 bilhões de reais. Ou seja, coisa que o governo arrecadou antecipadamente e devolve no ano seguinte. E este ano aqui não vai mudar, tá certo, essa composição. Quanto aos alimentados, também nós vamos ter que fazer a informação, vai ter que preencher uma fichinha de pessoas que não sendo dependentes diretos, né, mas são dependentes do contribuinte, porque ele assiste a criança ou menor, tá? E apareceu também uma novidade, rendimentos que estejam com a exigibilidade suspensa, também foi feita uma fichinha para informar. Rendimento com exigibilidade suspensa, seriam rendimentos que eu tive, mas estou questionando esses rendimentos judicialmente quanto à questão da tributação. Então, se eu tiver algum rendimento com exigibilidade suspensa, eu tenho que informar e preencher essa ficha. Isso aqui é coisa muito pontual em relação às pessoas físicas, tá? E uma outra novidade foi o Carnê-Leão, que possibilita, né, fazer a importação do demonstrativo. Essas são as novidades. Eu só chamaria a atenção dos companheiros para algumas coisinhas que estão acontecendo muito nesta área da pessoa física, principalmente no que diz respeito às despesas médicas, tá? Se alguém fez uma dedução de alguma despesa médica, tá? Onde a gente colocando a mão no recibo, o recibo começa a suar ou derreter, entendeu? É bom reciclar, tá? Porque a Receita hoje não está aceitando pacificamente só o recibo, que é o recibo, que é o comprovante, quer saber para quem pagou. Tem alguns colegas lá na auditoria que, quando faz aquela chamada malha fina, eu paguei o recibo, paguei a consulta em dinheiro. Ótimo, o senhor sacou dinheiro de qual banco? A coisa está indo a este nível, tá? Então, estou chamando bastante atenção, porque está havendo um tratamento todo especial no que diz respeito às despesas médicas, tá? Então, esse negócio de pegar lá o recibo, né, só de favor, isso aí pode dar um complicador bastante grande para o contribuinte. O ano passado, este ano aqui, dei uma assistência a um médico, né, que estava com um problema de despesas médicas, tá? Aí ele falou, não, mas foi a minha colega que pegou e deu o recibo. Eu falei, então me traga o recibo, que é um documento de prova. E ele me trouxe os 10 recibos, pagando lá R$1.000 por mês. Até aí, tudo bem. Eu falei, ótimo. Só que tinha o seguinte, os recibos estavam numerados sequencialmente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ou seja, aquela médica só emitiu o recibo para ele, para mais ninguém no planeta. Entendeu? Você vai pôr um documento desse de prova e tomar chumbo.
tá? Então, se for fazer a coisa, tem que fazer bem feito, tá? E é médico, tá? Tem que fazer bem feito, tá? Um outro problema que gostaria de alertar os companheiros diz respeito a doações. Nada impede da gente fazer uma doação para um filho, né? Normal. O papai quer ajudar o filhinho a comprar a casinha dele, são corretores de imóveis, tem um bom negócio, né? Faz um empréstimo, tá? E ele coloca lá a doação, né, ao filhote. Só que o pessoal esquece que o Estado tem um imposto sobre doações de 4% sobre o valor doado, quando isso aqui ultrapassa 2.500 unidades fiscais do Estado, ao FESP. Tá? Este ano passado, a Secretaria da Fazenda firmou um convênio com a Secretaria da Receita Federal, de tal maneira que a Receita Federal disponibilizou à Secretaria da Fazenda exatamente o campinho das doações. Então, está sendo, né, um festival, porque o Estado intima o sujeito a comprovar que, né, recolheu o imposto sobre doação, não recolheu, e o que está fazendo o Estado? Cobrando os 4% sobre, né, a doação feita de pai para filho, ou de filho para pai, não importa para quem foi feita a doação. Doação, registrou na declaração, quem pagou vai dizer que pagou, na relação, né, de pagamentos, doei a meu filho R$100.000, tá? E o filhote lá vai declarar aquilo com o rendimento isento e não tributável, R$100.000. Ficou amarrado, tá certo? Saiu de um lado e entrou do outro. Só que sobre esses R$100.000 incide o quê? Imposto. Tá? Quando o valor é pequeno, isso aqui está sendo gravado, né, hoje. Fazer o quê? Vamos falar. Não dá para ficar preso, não. Quando o valor é pequeno, né, não é coisa absurda, tem uns mecanismos aí para a gente, né, fazer aquilo que a gente chama de elisão fiscal, não é sonegação fiscal e nem evasão fiscal. Tá? Então, se eu tenho que prestar para o meu filhote, né, R$100.000, aliás, quero dar R$100.000, doar, eu não vou fazer doação, posso fazer um empréstimo. Então, eu faço um empréstimo de R$100.000. Qual é o problema? Só que no primeiro ano eu perdoo 35.000. No segundo ano, eu perdoo mais 35.000. E no terceiro ano, eu perdoo mais 30. Ou seja, eu faço a doação do crédito. Porque na relação de pagamentos eu tenho doação em espécie e doação em direitos. Faço um contratozinho de mútuo, duas testemunhas, assina, tá? E faço um empréstimo, ou seja, faço uma doação através de empréstimo. Tá? Isso quando o valor é pequenininho. Agora, se for valores absurdos, né, 1 milhão, aí é complicado. Tá? Mas isso aqui estou alertando vocês porque realmente a Fazenda do Estado está batendo em cima das doações e agora, firmado este convênio com a Receita vai informar anualmente aquele campinho onde aparece, né, rendimentos isentos e não tributáveis, doação. Lembrando que o imposto sobre doação é de responsabilidade do donatário, não do doador. O doador responde solidariamente com o imposto, tá certo, de quem recebeu a doação. Tá? Esses eram os pontinhos que eu queria deixar claro a vocês aqui da declaração deste ano, tá? Porque se tiver alguma inconsistência nas suas declarações, dá tempo de fazer a devida retificação. Pois não, companheiro? Não entendi? Não entendi. Quer repetir a pergunta? É melhor. Está ali, ela. Assim o pessoal que está do outro lado escuta a pergunta. A doação não teria que ser obrigatoriamente feita em cartório? Não. 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 Inclusive, a doação de pai para filho sequer depende de qualquer ato escrito. O Conselho de Contribuintes tem decidido reiteradas vezes, tá, que a doação entre pai e filhos dispensa qualquer tipo de formalidade. Então, a gente faz alguma coisinha formal, mais para uma questão mais de garantia. Tá? Então, faz um instrumento particular, assina, duas testemunhas, enfim. O que é importante é o seguinte, se saiu R$100.000 da minha conta, tem que entrar R$100.000 na conta de quem recebeu a doação.
Aí o pessoal vai casar em função da movimentação bancária. Tá ok? Agora, não posso pegar 100 mil reais do Caixa Light e colocar na declaração aqui complica. Tá? Quem recebe é que paga o imposto. Quem recebe é que... O responsável pelo imposto sobre doação é o donatário. O doador, ele responde solidariamente. Isso é um imposto estadual, não é federal. Doação de bem. Uma separação. Metade vai para a esposa, para a ex-esposa. Outra metade fica com os filhos. Nesse caso, tem que pagar também o imposto? A doação é sobre bens e direitos, bens móveis e não móveis. Eu citei dinheiro porque fica mais fácil. Mas qualquer doação que você faça fica sujeito ao imposto sobre doação, inclusive bens móveis e imóveis. E com avanço de legítimo. Tá? Hein? Com avanço de legítimo. O adiantamento, se a doação toda a doação é um adiantamento de legítima, tá? Tanto é verdade que, se for feita a doação de um imóvel, por exemplo, para um dos seus dependentes, e se eventualmente, como fala Rolando Boldrin, você viajou sem deixar aviso, sem combinar com a gente, tá? Então, naquele momento em que for feito o inventário, os bens que foram doados voltam para a massa ser, né, repartida, e aí se reparte de acordo com o quinhão de cada um. Tá? Assim funciona. Pelo menos está no Código Civil assim. Tá? Existe algum valor mínimo para ser taxado ou não? Já falei, até 2.500 unidades fiscais do Estado, FESP, elas estão isentas. Hoje está por volta de 40 mil, mais ou menos. Tá? Perfeito. Isso aí é fácil, até em qualquer jornal, a unidade, eu acho que o FESP está em R$15, uma coisa assim. Dá 40 mil e pouco para este ano. Tá ok? Tá bom? Mais alguma coisa sobre doação? Então, mocinha, a minha assistente... O meu não é sobre doação. Eu queria voltar um pouquinho, que eu não sabia, podia fazer a pergunta durante a apresentação da palestra, seria só no final, né? Eu gostaria de saber, voltando um pouquinho, aquele desconto padrão de 20%, quer dizer, ele está limitado até quem ganha 60 mil reais. Não. Porque se eu ganhei 80 mil, se eu entrar com... Não, o que está limitado é o desconto padrão. Não, isso que eu estou falando, porque eu posso descontar 20%, mas ele tem uma limitação até 12 mil. E 12 mil. Que seria, no caso, eu ganhei 60 mil no ano. Uhum. Mas se eu passei de 60 mil, posso fazer... Não, mas não tem importância, você pode ganhar até 100 mil. Eu posso fazer esse... Pode. O programa da Receita, inclusive, no final, ele te dá um quadro comparativo do que é mais vantajoso, se o modelo completo ou o modelo simplificado. Certo. O modelo simplificado, ou desconto padrão, envolve mais aquele trabalhador, né, que tem até 10 salários mínimos de rendimento, e não tem nenhum dependente, não tem nenhuma dedução, não tem despesa com instrução. Vou citar o meu filho. Pronto, meu filho não tem independente, não tem despesa com instrução, não tem despesa com plano de saúde, então não tem nada para deduzir. Se ele fosse fazer no modelo completo, ele ia pagar um imposto. Fazendo um modelo simplificado, tem restituição, ou no desconto padrão. Que é o meu caso, né, que sou funcionário público, a gente já tem os convênios do Estado e tudo, então praticamente não utiliza, né, os descontos. O desconto padrão, a composição do desconto padrão é o seguinte: o limite é 12. Eu ganho 100 mil reais, não tenho nenhuma despesa, tá? Nada. O desconto padrão me é vantajoso. Eu ganho 100 mil reais. Agora, entre despesa com dependente, despesa previdenciária, plano de saúde, instrução, eu tenho 40 mil. Então, eu tenho que ir para o modelo completo. Tudo bem, obrigado. Tá? A minha assistente técnica, vamos lá. Professor, aproveitando o ensejo, quando um avô paga instruções dos filhos, dos netos, aliás, e ele não é comprovado pela autorização do juiz, por que não facilitam o avô que paga isso aqui involuntariamente e obrigatoriamente, que o juiz manda determinar quando o pai não pode pagar?
Veja, se for determinação judicial, onde o menor fica sob a dependência do avô, ele pode deduzir sempre. Agora, precisa que haja uma determinação. Agora, por mera liberalidade, não. Tá? Mas avô é para isso, né? Eu também sou avô. Né? Apesar da minha juventude, eu também sou avô, entendeu? Fala, puxa, avô é tão jovem assim, né? Mas, entendeu? É verdade, né? Jovem, põe já está aqui. Bom, nós vamos fazer rapidinho, porque tem muita coisa para falar. Tá? Da mesma forma como fizemos a outra oportunidade, nós vamos falar alguma coisinha rápida sobre pessoa jurídica, porque isso aqui interessa mais aos corretores de imóveis, que são sócios cotistas ou acionistas das empresas, né, que trabalham com imóveis. Tá? No que diz respeito à tributação das pessoas jurídicas, né, nós temos 3 formas de tributação, que é o lucro real, lucro presumido e lucro arbitrado. E existe uma 4ª hipótese aqui que nós não colocamos, que seria pagar o imposto por chamado regime de estimativa. Só que quem paga o imposto por estimativa automaticamente está submetida à tributação com base em lucro real. Tá? Quando a gente fala tributação com base em lucro real, tá? Nós estamos falando em apurar o lucro que efetivamente uma empresa teve. E, para isso, ela tem que ter o quê? Todos os seus assentamentos contábeis, livro diário, livro razão. Se for uma empresa comercial, né, que vende mercadorias, tem que ter livro de entrada, saída. Se for prestador de serviço, o livro, né, de pagamento do ISS. Se for indústria, o livro registro de IPI, livro registro de inventário. Ou seja, nós vamos ter que ter todos os livros comerciais e fiscais que estão prescritos na lei hoje, Código Civil, e nas leis fiscais. Tá ok? Quando falamos em lucro real, nós estamos basicamente dizendo, olha, minha receita é 1.000, eu tiro todos os custos, né, diretamente ligado à receita, os custos indiretos, despesa operacional, vai chegar lá no finalzinho, né, o que vai sobrar para a empresa. Então, o lucro real há que ser determinado sempre com base nos assentamentos contábeis e na documentação probante, ou seja, a documentação que prova todos os registros contábeis. E o livro-chave de apuração, né, do lucro real chama-se LALUR, que é o livro de apuração de lucro real. Ali é que vai determinar o que a empresa efetivamente, né, ganhou dentro de um determinado período. E hoje a tributação das pessoas jurídicas é feita, né, trimestralmente, até o advento da Lei 9.430 de 96, a tributação era mensal. A partir da 9.430, a tributação passou a ser trimestral. Então, a cada trimestre, a pessoa jurídica tributada com base em lucro real é obrigada a fazer o quê? A fazer um balanço demonstrativo de resultado econômico, ou seja, apurar o que efetivamente ela ganhou dentro do trimestre. E paga o imposto, se tiver que pagar, no trimestre seguinte. Tá ok? A determinação do custo para fim do lucro real, no caso imobiliário, uma empresa imobiliária, se eu tenho bens que eu estou comercializando, os custos que eu vou ter que imputar na apuração do resultado é o custo da aquisição do imóvel. Tá? Ou o custo do empreendimento, ou o custo da incorporação, ou o custo da construção do bem. Tá certo? Do imóvel. Então, tudo aquilo que nós formos jogando na composição do custo, ele vai, no finalzinho, determinar o custo da unidade imobiliária. A partir do momento em que eu tenho o custo da unidade imobiliária, eu faço a apuração do que a gente chama de lucro bruto. O que é o lucro bruto? É o valor da venda do imóvel, no caso de vocês, menos o custo, tá certo? Na aquisição, construção e incorporação deste imóvel. Aí, esse lucro bruto é o primeiro lucro que nós temos na composição da apuração do lucro real. Depois disto aqui, vem as despesas, né, e outras receitas indiretas, salários, ordenados, comissões, despesas financeiras, despesas com vendas, etc.
E, obviamente, depois eu vou determinar qual é o lucro líquido. E tenho 2 lucros líquidos, um antes e um após o imposto de renda. Tá certo? Então, isso aqui é um demonstrativo que eu faço nesse livro que eu falei para vocês, de apuração de lucro real, que é o LALUR, que é um livro que registra eventos que estão fora da contabilidade, às vezes. Tá? O livro de apuração de lucro real, ele parte do lucro do exercício, e sobre este lucro eu faço adições e faço exclusões que estão previstas em lei. Por exemplo, eu fiz uma dedução numa despesa de viagem. Resolvi viajar com a família. Tá? Levei a mulher, os filhos, o cachorrinho, a sogra, até a sogra. Né? Então, e não fale mal da sogra, já disse a vocês em 2007 que a sogra ainda continua morando comigo há 33 anos. Tá? Não dispenso a minha sogra. Tá? E ele jogou aquilo como despesa. Algum mal? Não. Só que aquela despesa é indedutível. Mas na hora que ele apurou o lucro, aquela despesa apareceu na contabilidade. Então, o que ele faz? Ele estorna a receita nesse livro de apuração de lucro real. Ele soma esta receita, essa despesa indedutível, para apurar uma base de cálculo do imposto. Tá ok? Tem aqui uma questão, isso aqui é muito específico também, está ligado ao setor de vocês, a venda de um imóvel antes do término do empreendimento e tendo um custo orçado. Eu vendo o imóvel, já recebo, ou estou recebendo, só que o empreendimento ainda não está terminado, só que aí eu tenho custos efetivos, tá certo? Aquilo que eu já despendi, e tenho custos orçados, ou seja, aquilo que eu pretendo gastar. Então, nesta hipótese da venda antecipada, de ter recebido antecipadamente o produto da venda, o que nós fazemos? Pegamos o custo efetivamente despendido, o que efetivamente eu gastei, vejo qual foi o custo orçado, e a diferença do custo efetivo e custo orçado, eu jogo um custo, tá certo? De aquisição para determinação do lucro. Agora, vai chegar um momento em que efetivamente eu terminei o empreendimento. Termino o empreendimento após o prazo. Aí, depois de terminado o empreendimento, eu vou ver se o custo efetivo está dentro do custo orçado. Se o custo efetivo estiver acima, tá certo, do custo orçado, eu faço os ajustes contábeis. Se o custo efetivo estiver abaixo do custo orçado, e esse custo orçado eu já joguei na composição do custo, aí eu vou ter que pagar, né, uma diferençazinha de imposto pela um encargo financeiro sobre a postergação do pagamento do imposto. Mas isso são casos muito específicos, estou citando porque está bem ligado à área de vocês. Vendas a prazo ou em prestações, sendo lucro real, nós estamos sujeitos ao que nós chamamos de regime de competência. Tá certo? Então, havendo, por exemplo, a venda a prazo, eu vou fazendo a apropriação do lucro à medida em que for recebendo o valor. Tá ok? E as vendas com atualização monetária, se o contrato de compra e venda põe algum indexador, tá? A correção monetária que incidir sobre a operação de compra e venda de uma unidade imobiliária, isto aqui vai ser acusado como receita da empresa no item chamado variação monetária. Tá? Então, são os principais itens que eu gostaria de deixar bem destacado para vocês em relação ao que chamamos de lucro real. Se eu não estiver sujeito ao lucro real, eu posso partir para o lucro presumido. Tá? O próprio nome está dizendo, lucro presumido, presume-se o lucro. Tá? Então, o que é o lucro presumido? É a receita bruta, que eu efetivamente auferi, e um percentual que eu aplico sobre esta receita para determinação da base de cálculo. Então, por exemplo, se uma empresa, no caso de vocês aqui, né, que trabalha com o setor imobiliário,
além daqueles bens imóveis que são de uso da empresa, que compõem o chamado ativo permanente, eu posso ter os outros imóveis que eu vou fazer o quê? A comercialização. Tá certo? Então, sobre a receita oferida, eu vou aplicar um percentual determinado em lei, no caso vocês 8%, tá? Que vai determinar a base de cálculo do imposto. Então, se eu tenho 100 e o coeficiente para apuração do lucro presumido é de 8%, eu vou ter uma base de cálculo igual a 8. E sobre esses 8 é que eu vou pagar o imposto de 15%. A presunção é o seguinte: se o lucro presumido é 8% da receita, vale dizer que os outros 92% é o quê? Despesa. Tá certo? Então, o lucro presumido é uma maneira de se apurar o resultado da pessoa jurídica, bem mais rápido. É aconselhável para para as empresas que têm um faturamento de até 48 milhões, porque acima disso é obrigada a fazer o lucro real. Tá certo? Então, se ela tem um faturamento anual de até 48 milhões, ela pode optar pelo lucro presumido. Acima disso, inevitavelmente, ela está com base em lucro real. E o lucro presumido é uma forma mais rápida de fazer a apuração, tá? Sobre esse lucro presumido, eu vou pagar o imposto de renda à pessoa jurídica, vou pagar a contribuição social sobre o lucro líquido, sobre a receita bruta, vou pagar o PIS, vou pagar COFINS, tá? E vou pagar os adicionais de imposto de renda, se houver, dependendo do montante da operação. Tá? O lucro presumido, no lucro presumido, diz a lei, que eu não preciso, preste bem atenção, eu não preciso ter contabilidade para fins fiscais. Tá? Basta que eu tenha um livro caixa. Só que este livro caixa tem que estar integrado com a conta bancária. O que acontece muito na área de vocês, né, em matéria de banco, inclusive, tá? É que o pessoal faz a contabilidade, ou o contador faz a contabilidade e esquece que tem, aliás, faz o livro caixa, melhor dizendo, e esquece que tem uma conta bancária. E não põe essa conta bancária dentro da movimentação do caixa. Aí é complicado. Aí é complicado. Tá certo? Então, quando se fala em lucro presumido, eu não preciso ter, para fins fiscais, a contabilidade. Basta que eu tenha um livro caixa. E quando a gente faz a declaração de imposto, a declaração da pessoa jurídica, que a gente chama de declaração de informações econômicas fiscais, que chama de PJ, tá? Lá eu vou ter que informar se aquela declaração foi preenchida com base no livro caixa ou se foi preenchida com base no livro dos livros contábeis. Se eu colocar foi preenchida com base na contabilidade, eu sou obrigado a ter contabilidade até para fins fiscais. Tá? E a contabilidade de qualquer pessoa jurídica, seja do ramo de vocês ou não, ela basicamente é obrigatória pela lei civil. E a contabilidade é importante no aspecto fiscal, tá certo? Porque o lucro presumido, como disse a vocês, parte de uma presunção legal de lucro. Então, se eu tenho 8% de lucro sobre as receitas brutas, vale dizer que eu tenho 92% de despesa. Mas vamos admitir, por hipótese, que eu não gaste 92%, eu gastei 42%. Isso vale dizer que no meu caixa está sobrando 50%. Só que está no caixa. Aí a primeira ação, né, do empreendedor, vamos distribuir este lucro, vamos, põe o lucro no bolso. Só que aí, nesse momento, tem que haver um pequeno cuidado, qual seja, eu tenho que ter uma contabilidade. Porque o lucro presumido que eu posso distribuir oficialmente para os sócios da empresa é o lucro presumido menos os impostos sobre ele incidentes. Se eu tenho 100 de receita, a base de cálculo é 8, os impostos sobre 8 é 2, sobrou 6. Eu só posso distribuir 6.
Posso distribuir mais do que 6? Sim. Sem pagar imposto? Sim. Quando? Quando tiver uma contabilidade que vai provar que o lucro contábil é maior do que o lucro presumido. Entenderam? Aí a contabilidade é uma condição sine qua non, porque se não tiver, pode vir chumbo grosso. Porque aí eu vou ter que informar na declaração, né, de ajuste anual, lá no campo de rendimentos isentos e não tributáveis, tá? Não, né, o lucro distribuído, tá? O lucro distribuído, que é isento. Aí precisa fazer essa amarração. Então, a contabilidade é importante nesse aspecto. Tá ok? A renda locatícia entra no lucro presumido? A renda locatícia? Toda e qualquer renda. Se for renda operacional, sim. Tá? E aí, no caso, por exemplo, depois nós podemos entrar nesse detalhe, se tiver venda de um bem do ativo permanente da empresa, ele vai ter uma apuração de ganho de capital e ele não entra na base de cálculo do lucro presumido. Ele vai ser somado para você pagar os 15%. Vale dizer que sobre o ganho de capital de um bem do ativo permanente da empresa, vai incidir os 15% mais os 9% da contribuição social sobre o lucro líquido. Só não incide PIS/COFINS. Tá? E o lucro arbitrado é o seguinte, se eu não tenho lucro real, se eu não tenho lucro presumido, não só o contribuinte hoje, como o fisco, pode arbitrar o lucro. E o arbitramento é feito em função de alguns parâmetros. Um deles é a receita. Outro pode ser o patrimônio líquido. Outro pode ser o capital. Então, o arbitramento do lucro vai depender da situação em que se encontrar a empresa. Tá ok? Mas é muito difícil isto aqui acontecer, ou seja, o próprio contribuinte se auto-arbitrar. O fisco, às vezes, arbitra o lucro se a empresa, sendo obrigada a ter contabilidade, não tem. Ou a contabilidade é considerada imprestável para fins fiscais. Então, ele faz o arbitramento do lucro. Tá? Eu volto a citar aqui um regime de tributação especial no ramo imobiliário desta Lei 10.931, que fixou um percentual de 7% sobre todas as receitas auferidas por quem opera nesse segmento. E aí, nesse 7%, está compreendido o IRPJ, que é o Imposto de Renda Pessoa Jurídica, a contribuição social sobre o lucro líquido, PIS e COFINS. Então, é uma tributação privilegiada e especial, né? Honestamente, até agora eu não vi muitas empresas utilizarem esse trem aqui, não. A DIMOB é uma coisa da atividade de vocês diariamente, né? Ou seja, perdura ainda a declaração de operações imobiliárias, somos obrigados a fornecer o fisco. E hoje a Receita Federal do Brasil, posso afirmar a vocês sem medo de errar, provavelmente é um dos órgãos a nível planeta que tem o maior número de informações possíveis e que vocês possam imaginar. Pingou o CPF, bateu no CPF de alguém, bateu no CNPJ de alguma pessoa jurídica, pode ter certeza que vai para a base de dados da Receita. E no que diz respeito à operação imobiliária, isso aqui é tranquilo. E a Receita, de vez em quando, vai secando, os computadores vão conversando, tá certo? Vendeu o imóvel, não apurou o ganho de capital, não fez nenhuma referência, a declaração daquele cidadão que vendeu o imóvel está fadada a ficar na malha fina para uma revisão. Tá? Lembrando que o não cumprimento aqui, né, daquilo que obriga a apresentação da DIMOB sujeita a pessoa jurídica às penalidades que estão previstas na legislação, tá? Inclusive a multa de R$5.000 por falta de entrega e assim por diante. Continuamos ainda com aquela figura que falamos aqui do Conselho de Controle de Atividade Financeira, onde toda e qualquer operação acima de R$100.000 é obrigada a ser informada à COAF. Tá? Então, isto aqui tudo não alterou ainda, tá? Pelo menos não vi nenhuma alteração de 2007 para 2010. Tá? Hein? Acima de que valor? 100 mil. Operações acima de 100 mil. Tá?
Avisa. O problema que às vezes existe em cartório, e está muito ligado ao ramo de vocês, e que vocês às vezes encontram até um obstáculo, né, para a realização de um negócio, se refere ou está circunscrito quando o contribuinte tem alguma pendência com a Receita Federal. Por exemplo, recebeu um auto de infração. Então, ele foi autuado em R$ 1 milhão. E toda vez que há um auto de infração contra um contribuinte, pessoa física, acima de 500 mil, o auditor fiscal é obrigado a fazer aquilo que a gente chama de arrolamento de bens. E arrola o bem. Aí o sujeito quer vender o bem. Não pode vender porque está no registro de imóveis que o bem está arrolado. Não há nenhum impedimento legal de a pessoa vender um imóvel que esteja arrolado. Só que os registros de imóveis, como só ia acontecer nesse país, e o Detran, resolvem também legislar sobre a matéria. A lei diz exatamente isto, que os órgãos que controlam os bens imóveis e veículos são obrigados a informar a Receita Federal no prazo de 48 horas se o cidadão alienou aquele bem que estava arrolado. É só isso, não tem que fazer mais nada. Mas o pessoal legisla. Não, o senhor tem que me trazer uma autorização da Receita Federal que o bem imóvel está liberado. Não tem nada disto. O que o cidadão tem que fazer, que vende um bem arrolado, ele vende o bem. Se o bem foi arrolado por 200 mil, e ele vendeu esse bem por 1 milhão, o que ele tem que fazer? Ele tem que comprar um bem de 200 mil e colocar no lugar daquele que ele substituiu. Só isto. Só trocar a garantia. Mas aqui nós vivemos esse drama, é mandado de segurança, e só se resolve com mandado porque o cartório quer que haja autorização da Receita. Não existe... Então, está na hora do Corregedor-Geral da Justiça ler a lei. Estou falando, está na hora do corregedor ler a lei. Porque não existe nada disso dentro da legislação fiscal. A Instrução Normativa 264, que trata do arrolamento, tá? Que regulamentou a Lei 10.522, que trata do assunto, diz textualmente lá que o órgão deve informar, e sob pena de multa. Se o cartório não informar, ele pode ser penalizado. E o contribuinte tem 5 dias para comparecer à Receita e fazer a substituição da garantia. Tá? Então, se tem algum corregedor exigindo isso, é bom ele pegar e reciclar, né? Olhar um pouquinho mais o regulamento e mudar um pouquinho, né, a sua posição. Só isto. Tá? Pode ter até mais que um provimento. Está errado. Na minha ótica, está errado. Tá? Só uma pergunta, por favor. A normativa 264 da Lei 10.522... Ela regulamentou, se me falha a memória, a 10.522. Tá? É a normativa 264, se não me falha a memória. 264 e 265. Tá? Que trata se você for no site da Receita, onde acho arrolamento de bens, pronto, você tem toda a legislação, atos e normas que estão ali. É só procurar no site da Receita, ali tem um campinho lá, onde encontro, tá? Ou então legislação, por assunto. Aí você vai em legislação por assunto e abre lá, arrolamento de bens. Tá? Tem até os formulários. O nosso compromisso é até 10 para as 10 só. Depois de 10 para as 10, né? Marcelo, por gentileza. No caso do cartório, quando ele comunica o COAF, às vezes, como aconteceu com os amigos meus, o pessoal faz o seguinte. O imóvel tem um valor venal de referência, pela qual o cartório vai recolher as custas, vamos imaginar 150 mil. Mas a pessoa declara e faz a venda por 50 mil.
O que o cartório vai informar? Que aquela venda foi feita por 50 ou com base no valor de referência dos recolhimentos e dizer que o imóvel é de 150 mil? Como ficaria isso aí? Espera aí, o sujeito pegou, vendeu por 150 e recolheu o quê com base em 150? Não, o cartório, para as custas, o ITBI, todos aqueles cálculos, ele faz em cima, no mínimo, que é o valor... Fez em cima 150, recebeu as custas, 150, e passou a escritura por 50. Aí pega um banquinho, tá? Põe uma cordinha em cima, amarra no pescoço, segura, chuta o banquinho, entendeu? E fica esperando, né? Agoniando a mão. Pô, meu, aí também né, da tonga da milonga do cabuletê, né, porra? Aí é da sopa pro azar, porra. Ele cobra os emolumentos sobre 50 e registra por 50. Será que ele está sabendo o risco que ele está correndo perante a corregedora? Não. A pergunta não foi bem entendida. O cartório faz o recolhimento ITBI, no mínimo, sobre o valor venal referência. O cartório faz isso. Mas, na declaração, a pessoa fala, estou comprando num valor menor. Estou comprando entre... Comprador e vendedor declaram que venderam e compraram por 50 mil, vamos dizer. Sim. Só que o cartório recolheu correto, em cima do valor venal de referência. Agora, o que o cartório vai informar se ele... Bom, veja, não, aí tem o seguinte, agora entendeu a tua pergunta. Acontece que, nesse caso aí, o pessoal tem uma disposição que você não pode recolher o ITBI abaixo do valor venal. Essa é uma coisa, tá? Então, isso é uma determinação legal. Agora, eu tenho a liberdade ainda de vender o imóvel pelo preço que eu bem entender. Eu posso até dar o imóvel. Não, eu posso vender por R$1. Agora, a questão de pagar o ITBI, cujo valor não pode ser inferior ao valor venal, é outro problema, é base de cálculo. Tá, mas ele informa ao COAF qual dos dois valores? Não, ele vai informar, para fins de ITBI, o valor venal. Agora, para fins da negociação, o valor que foi acordado na escritura de compra e venda. Ué, eu comprei por 50, comprei por 50. Agora, se o imóvel, eu vendi o imóvel por 50, mas o imóvel, o valor venal do imóvel é 150. Por que o senhor vendeu por 50? Porque eu quis, pô. Prova que eu vendi por fora. Pronto. Para ser bem incisivo. Tá? A primeira luz que vai acender é o seguinte, você pegou e subfaturou a venda. Prova. Entendeu? Aí é questão de prova. Agora entendi a tua pergunta. Agora, se você vendeu o imóvel acima do valor venal, ele vai cobrar o ITBI em cima da operação efetiva. Mas aí, então... Você vê que eu já estou me habilitando a ser corretor de imóveis, hein? Mais um pouquinho, eu quero a minha... Walter, mais um pouquinho providencia a minha carteira aí, viu? O cartório, então, informa... Mais um pouco... O cartório informa, então, as duas, a negociação tal como ela ocorreu. Não, ele pode informar o valor da negociação, vai informar o valor real da operação de compra e venda. Ponto. 50 mil. E vai informar que pagou o ITBI em cima do valor venal, que é acima do valor de venda. Entendi, obrigado. Pronto. Tá? Eu gosto da turma de corretor, que para perguntar é fogo. Lembre-se que é sempre um amigo seu que tem problema, hein? Obrigado. A minha pergunta é o seguinte, isso aí acontece muitas vezes em cima da pessoa, do vendedor, que já declara esse imóvel por um valor abaixo, pelo não entrar na tributação. Eu já peguei casos assim. Você não, teu amigo. É. Não, eu preciso sempre alertar, porque esse problema... Isso aqui está sendo transmitido. Sei lá se a Receita não está assistindo isso aqui também, viu? Com essa espionagem industrial que tem. Tá bom. Mas veja, fazer uma transação comercial com qualquer tipo de bem por um valor que efetivamente não foi ajustado, para quem vende o imóvel, para quem compra não é problema. Para quem vende é problema. Porque quem compra
Se ele estiver pagando, tá certo? Parte da negociação com caixa light, porque eu não, vocês notaram? Não fica meio pesava caixa 2. Caixa 2, né, ou com recursos não contabilizados. Essa ficou mais bonita, né? Essa ficou elegante, né? Eu dei aula de contabilidade 30 anos. Já falei para vocês, nunca me passou pela cabeça falar para os meus alunos, né? Recursos não contabilizados. Né? Não, mas foi uma forma linda de falar caixa 2. Nunca vi... Olha, dei aula de contabilidade 30 anos. Né? Mas vamos voltar no caixa light. Tá? Então, para o comprador, uma análise. Agora, o vendedor, ele vai fazer o que com aquele caixa light? Se ele for aplicar, está ferrado. A não ser que ele vá consumir, dependendo do valor. Vai viajar para as Europa, comprar dólar, né, viajar com a família. É a chamada renda consumível. Tá? Não declarável e não aplicável. Porque aplicou, agora se ele pega aquilo ali, corre e põe no banco... Entendeu? Pronto. Tá? Mas vamos chegar daqui a pouquinho lá nesse trem. Mas vamos, gente, que eu tenho mais coisa aqui para falar com vocês. Eu registro as promissórias. Presta atenção nisso aqui. Há casos que o cidadão recebe integralmente com letras promissórias a venda do bem imóvel. O vendedor sou eu mesmo. O vendedor sou eu. E na hora H, o cidadão, por ser, qual a razão, diminuiu o valor do bem imóvel. Mas eu estou declarando o que está escrito, por quantas letras houve, e esse total vai dar um problema para mim ou para quem está sonegando? Não é sonegando, esquecendo de declarar. Quer dizer que... Não, eu tô... Fica mais suave. Né? Eu estou sonegando. Não está sonegando, ele está esquecendo. Ele está com um pouquinho de amnésia, né? Tributária. Aí a sua pergunta tem duas coisas. Você tem dois tipos de promissórias. As promissórias pró-solvendo e as promissórias pró-soluto. Sim. Tá? Se as promissórias... se a negociação for sustentada por promissória pró-solvendo, tá? Efetivamente, a operação ainda não está concluída na sua efetividade, porque depende do cumprimento daquela obrigação, assumida através de promissória. Se você faz a operação com a promissória pró-soluto, a operação está quitada integralmente. Isso é o que entende o fisco também. Então, tem duas situações de nota promissória. A pró-solvendo e a pró-soluto. A pró-solvendo vincula o contrato e o contrato não será terminado enquanto não se cumprir a obrigação. Na promissória pró-soluto, o contrato fechou, morreu. Se a pessoa não pagar, você tem que executar os títulos. Contrariamente, na pró-solvendo, você pode, inclusive, tentar anular a venda, se reaver o imóvel e assim por diante. É uma longa briga judicial, mas é por aí. Tá? Agora, evidentemente que a promissória tem que estar sustentada em função do valor da operação. Tá? Se eu vendi o imóvel por 200 mil, tá? E recebi 100 à vista e 10 promissórias de 10 mil, tá? Não importa o que acontecer daí para frente, eu tenho 10 promissórias para receber. O sujeito, quem vendeu o imóvel, vai dizer lá, vendi o imóvel por 200 mil, recebi 100 em dinheiro, recebi... e financiei 100 em 10 promissórias. Então, ele tem um direito a receber. Do outro lado, o sujeito vai acusar aquilo como obrigações e dívidas e ônus reais, para fechar o... Mas se passou a menor e tem nota promissória, então a nota promissória está à margem da operação, pô. Ué, então, se o cara não pagar a promissória, ele vai alegar o quê? Vai pegar e vai simplesmente protestar a promissória. A promissória não está vinculada à operação. Essas MP e a tributação sobre essa MP? Não importa se você vendeu a prazo, à vista, etc. Se você vendeu a prazo, tá certo?
Na composição do ganho de capital, o lucro sobre o ganho de capital ele fica diferido. Fica diferido para ser apurado a cada recebimento que você vai fazer no futuro. Tá certo? Se for promissória pró-soluto, o ganho de capital é apurado integralmente naquele momento, ainda que você vai receber no futuro parte da negociação. Tá? Aí você tem a venda a prazo, não é venda à vista. O próprio programa, quando você vai colocar a venda, foi à vista ou foi a prazo? Se foi a prazo, ele vai abrir uma telinha que vai dizer quando é que você está recebendo. Ele faz uma apropriação percentual em função do que já recebeu, o que tem a receber, e a cada recebimento você vai aplicando aquele percentual no recebimento e calculando os 15%. Tá? Gente, vamos avançar mais um pouquinho, que tem coisa interessante. Até meia-noite eu estou à disposição de vocês, tá? Eu vou entrar aqui num capítulozinho rápido, que é sobre ganho de capital, que acho que interessa muito a vocês, tá? E vou mostrar aqui algumas simulações do que acontece, né? E vou ser bastante breve nisto. O ganho de capital, como nós já nos reportamos aí no passado, não mudou. Ela continua, né, desde 1988, quando surgiu a Lei 7.713, que falava sobre ganho de capital. Uma pergunta que sempre surge é o seguinte: bom, Mauri, qual é o custo de aquisição? O que eu vou colocar como custo de aquisição do bem? Posso atualizar o valor do meu bem imóvel? Tá certo? Atualizar o valor do meu bem, tem que falar imóvel, né? Então, posso valorizar o valor do meu bem imóvel na declaração a preço atual? Não. Deu para entender? Não. O valor que está na declaração tem que ficar na declaração. Só houve um momento em que nós pudemos atualizar o valor dos bens sem qualquer incidência tributária, que foi em 1992. Lá quem atualizou, atualizou. Quem não atualizou, não atualiza mais. Por enquanto, não. Agora, para compensar, né, a infração, porque o bem, né, vai passando o tempo, vai valorizando, para compensar nós temos o que nós chamamos de redutores do ganho de capital. Tá? Então, em 1900... Põe a telinha número 1 lá, por favor. Você que é a minha assistente técnica aqui, porque se for até lá, voltar. Quando saiu a lei... Né, a lei... Quando saiu a lei 7.713... Mas isso aqui para também... Eu estou falando... Quando saiu a Lei 7.713, o que a lei fez? Tá? Para evitar que alguém fosse pagar imposto sobre infração, a lei admite um redutor de ganho de capital que vai de 1900, data da aquisição de 1969 a 1988, na razão de 5% ao ano. Então, se o contribuinte comprou um imóvel em 1967 ou 68, e se esse imóvel estiver na declaração por R$1, ele pode vender este imóvel por R$1 milhão hoje e não vai pagar nenhum tributo. Por quê? Porque nessa altura ele vai ter um redutor de 100%. Tá certo? Esse é um redutor que foi criado, como disse a vocês, pela Lei 7.713 de 88, que instituiu o ganho de capital plenamente no nosso ordenamento jurídico tributário. Tá ok? Daqui a pouquinho nós vamos ver, tá, que tem outros redutores da 11.196, a partir de 2005, e vamos ver alguns casinhos interessantes que acontecem aqui. Pois bem, o que nós temos hoje em matéria de compra e venda de imóvel? Se eu tiver um imóvel adquirido, comprei um imóvel,
E estou vendendo... Põe a telinha 2 lá para mim, por favor. E estou vendendo este imóvel hoje por R$440 mil. Só tenho este imóvel, não fiz nenhuma operação nos últimos 5 anos. Então, o que vai acontecer nessa situação? Se eu vendi o imóvel, e o imóvel estava na minha declaração pelo valor de R$1, então eu tenho um valor passível de redução de 439. Tá certo? Está ali, 439. Tá? Note que, nesta hipótese, eu não tenho nenhum redutor. Tá? Esse imóvel, obviamente, foi adquirido depois, né, de 1988. Eu só vou ter os redutores ditados pela Lei 11.196. Vou ter aqui o resultado 3. Hipoteticamente, eu tenho um ganho de capital de 179.455,71. Tá? Então, nesse caso aqui, por ser um único imóvel, eu vou estar isento de pagamento de tributo. Não há ganho de capital. Independentemente se eu vou aplicar esse dinheiro na compra de outro imóvel. É irrelevante. Posso pegar esse dinheiro todo, né, e gastar tranquilamente. Aplicar, gastar, fazer o que bem entender. Tá certo? É isento. Tá? Mas há uma situação, até isso aqui eu coloquei numa última exposição com vocês, e vou colocar novamente, que ali não está aparecendo. Então, neste caso aqui, poderia surgir o seguinte: eu vendi o meu imóvel por R$440 mil, R$440.001. R$1. Se eu pegar este imóvel e vender por R$440.001, nós vamos ter uma situação um pouquinho diferente desta. Note que aqui nós estamos com 455. Tá? Põe a telinha número 2, por favor. A 2, acho que é 3. A 3 é 3. Se eu vendi o imóvel por R$440.001, o custo de aquisição do imóvel era R$1. Eu passo a ter agora 440 de ganho de capital, aplico os redutores da Lei 11.196, vocês estão vendo aqui que o primeiro redutor, ele reduz 50% do ganho de capital, o redutor número 2, o F2, 16%, 36 mil, eu passo a ter aqui um ganho de capital, resultado 4, de 179,456, R$1 a mais. O que isso aqui representa? É a próxima telinha. Se aconteceu aquilo ali, tá? Eu ainda vou aprender, gente. Calma, eu tenho tempo ainda. Se acontecer isto que nós projetamos, quando eu acessar o campo cálculo do imposto, nós vamos ter a desagradável surpresa de constatarmos que, por causa de R$1, ou seja, um ganho de capital de R$1, nós estaremos pagando aqui um impostozinho só de R$ 26.918,41. Bonito, né? R$1. Vocês notem que R$1 faz diferença. Então, nunca faço a transação de imóvel por R$440 e R$1. Tá? Isso aqui é uma realidade, gente. Vamos dizer, é injusto? É totalmente injusto. O que deveria a legislação fazer o seguinte: se eu tenho uma isenção de 440 mil, ela deveria valer para todo e qualquer cidadão em qualquer tipo de operação. Se eu vender o imóvel por 1 milhão, tiro 440, vou calcular sobre 600, 560. Mas não é isso que a legislação determina. Se vocês, isso aqui, gente, eu não inventei, eu fiz todas as simulações no programa da Receita deste ano,
Tá? Isso aqui é atualizado até 2010. Tá? E só para mostrar para vocês o que representa R$1 na operação de venda. Então, aquele negócio, né? Quanto é que você vai passar o imóvel? Por 420. Por 460. Por 450. Fica pertinho de 439.999,99. Deu para entender o recado, não deu? Professor. Pronto. Agora nós vamos falar por linhas tortas, entendeu? O recado é por linhas tortas, tá? Mas isso aqui é uma realidade, tá? Professor. Sim. E um único imóvel, tá? Professor, tem algumas dúvidas aí. Com relação aos 440 mil que dá isenção do imposto, né, do lucro imobiliário, e o cidadão terá esse direito se nos últimos 5 anos ele não fez nenhuma transação com o imóvel, não é isso? Certo. Mas a transação significa ele vendeu o imóvel ou vendeu e comprou a mesma coisa? Isso que eu tenho dúvida. Qualquer transação. Qualquer transação. Se ele, mesmo que ele não tenha vendido, se ele comprou o imóvel e ele está vendendo o imóvel no período... Veja, ele só pode fazer isso aqui se ele provar que nos últimos 5 anos não realizou nenhuma outra operação. Se ele tiver qualquer outra operação no meio do caminho, o único imóvel, então aí complicou a guerra. Nem vendeu, nem vendeu ou comprou. A lei não faz distinção. Não faz distinção, né? Na minha ótica, não faz. Outra coisa que eu tenho dúvida é com relação Você compra um imóvel, R$200 mil. Tá. Com 5 anos com esse imóvel. E fazendo reformas anualmente nesse imóvel, né? E tendo as notas fiscais que comprovem as despesas que eu tive, eu não posso fazer um ajuste na atualização do valor desse imóvel? Perfeito. A sua pergunta é excelente. Sua pergunta é o que ele está dizendo é o seguinte: eu comprei um imóvel e fiz benfeitoria sobre esse imóvel, é isto? E tem gente que fala, pô, mas eu fiz a benfeitoria, eu tenho que pôr a benfeitoria aí para fazer a apuração, né, do ganho de capital. Tá? Vai completar a pergunta? Pega o microfone, esse não dá para ouvir. Minha dúvida é com relação a fazer a atualização do imóvel mediante as... Veja, a atualização do valor do imóvel é uma coisa, fazer benfeitorias no imóvel é outra. Fazer benfeitorias e agregar esse valor da benfeitoria... Agregar a benfeitoria ao valor do imóvel. Isso, perfeito. Perfeito. Tá? Menina, põe um quadrinho 6 lá, 6A. É bom porque assim nós já vamos avançando. A sua pergunta não vou deixar chegar lá, porque é muito importante. Ele está colocando aqui o seguinte, né? Se eu fizer benfeitoria, o que acontece? Vocês vejam o seguinte. Ainda há pouco eu falei para vocês de redutor. Me põe o 6 primeiro. Põe o quadro 6 primeiro. Quadro 6. Volta depois. Volta o 6. Põe o 6. Olha, isso aqui, a sua pergunta é... Né, ganho de capital na alienação de imóvel adquirido no período de 69 a 88. Tá? Eu fiz uma simulação aqui. As datas, os dados, né, são só circunstanciais. Vocês vão ver aqui pelo fator de redução do ganho de capital. Então, eu faço, né, vendi o imóvel, aplico um redutor, tá? Oh, caramba. Depois de feita toda a simulação na venda de um imóvel, eu cheguei a um ganho de capital de 67 mil. O valor aplicado na aquisição do imóvel residencial... Ah, não, isso não é esse quadro, filha. Não, desculpa. Não, põe no 6A mesmo. Põe no 6A. Não é esse aqui, não. Quando você faz a aquisição de um imóvel,
Olha, quando você tem a venda do imóvel com benfeitoria, veja o seguinte, o imóvel foi adquirido em 1975 por 50 mil reais. 1975. Então, nós temos de 75 a 88, vamos ter um redutor de 70%. Confere. Sobre esse valor, né, sobre o valor de aquisição de 50 mil. Se eu vendesse esse imóvel hoje por 1 milhão, tá? Eu teria o redutor da Lei 7.713 de 70% e teria os outros redutores. Tá? Pagaria mais ou menos, eu tenho um quadrinho aí, mais ou menos 10 mil reais de impostos. Ganho de capital. Mas aí eu falei, bom, mas eu peguei e fiz uma benfeitoria em 2008. E gastei 100 mil reais na benfeitoria. O que o programa faz? Primeiro, ele faz um desdobramento do custo de aquisição. Eu gastei na aquisição do imóvel 50, gastei na benfeitoria 150. O custo mensal sobre o custo total representa, sobre o valor de janeiro de 75, 33,33. Sobre o valor de janeiro de 2008, 66,66. Sobre o valor de 1975, eu vou gozar dos redutores de 50,96 e 16. Aí eu vou fazer a apuração do ganho de capital. Eu vendi o imóvel por 600 mil reais. Custo de aquisição global, 50 mais 100, 150. Ganho de capital, 450. Foi o ganho de capital 1. O que acontece após isto? Mas essa telinha aqui não. Eu vou ter uma redução do ganho de capital sobre os 33. Aqui vocês vão somar isso aqui, dá os 450. Então eu pego 33,33, aplico sobre 450 e tem um fator, tem um valor passível de redução. Sobre o valor do bem adquirido em 75, eu tenho um redutor de 70%. Eu estou reduzindo 104.989,50. Sobre o valor de 299, eu não tenho nenhum redutor da 7.713. Por quê? Porque o valor, a benfeitoria foi feita em 2008. Tá ok? Então, aqui eu tenho a redução do ganho de capital e apuro a primeira fase do ganho de capital. Seguindo, eu tinha lá o 104. Aí eu vou fazer a apuração do ganho de capital 2. Esses 345 mil correspondem aos 450 mil, seria os 600 menos 150, e menos o redutor da 7.713 sobre aquele valor de 1975. Tá? Somando os dois, eu passo agora a ter os redutores da 11.196. Ou seja, eu tenho o redutor de 22 mil, que é o primeiro, e tenho o redutor de 31, e chego a ter aqui 290 mil de resultado 4. Sobre esse valor, eu estou pagando 15% de imposto. Estou pagando exatamente 43.565,09. Tá? Vou ter como rendimento sujeito à tributação exclusiva definitiva 290 e vou ter como rendimento isento e não tributável 159. Isto aconteceu porque eu registrei 100 mil reais de benfeitorias. Tá? Se eu não tivesse registrado as benfeitorias, eu também quero. Deixa eu ver só para o mapinha, para o menino não perder tempo aí. Está tudo aqui nos mapinhas. Tá? Agora vai ser a outra surpresa. Não vale a pena. Mais de 100 reais. Hein? Mais de 100 reais.
Se eu não tivesse jogado as benfeitorias e tivesse vendido este imóvel, tá certo? Pelos mesmos 600 mil reais, tá? Então, eu peguei e comprei o imóvel em janeiro de 75 pelo valor de 50 e tinha alienado no dia 20 de abril, agora que atualizamos, por 600. Então, eu tenho 550 mil, que é 600 menos 50, tá? Valor passivo de redução. Tenho a redução da Lei 7.713, 70%. Tenho o valor da redução da Lei 7.713, que seria o 70 multiplicado por 550, 385, e tenho ganho de capital 165. Seguindo. Ganho de capital 165, eu começo a aplicar os fatores de redução da lei mais recente. Ou seja, o redutor 1, redutor 2, chego ao ganho de capital de 67 mil. Se eu não tivesse aplicado as benfeitorias, o que eu pagaria de imposto? E no outro? Isso vale dizer o seguinte: a benfeitoria, às vezes, né, é um presente de grego. Apoia, e muita gente fala, não, mas eu tenho que pôr a benfeitoria. Põe. Põe. Põe que o programa se incumbe de dar o devido ajuste. Olha, se eu não sair preso aqui dessa reunião... Está certo que eu estou aposentado há 7 anos, dia 17 de junho agora, faz 7 anos, já não dá para aprender mais. Tenho direito à prisão privilegiada, já passei dos 70, né? Então não tem problema nenhum. Posso. Tem tanta gente que fala à vontade de besteira, né? Ainda fazem até acordo internacional, mas... Eu falei alguma coisa, né? Me preocupa muito que daqui a pouquinho você vai desbancar o Raul Gil lá do SBT, que está indo lá para o SBT. Bom, você viu o problema da benfeitoria? Às vezes, registrar a benfeitoria é um presente de grego. Mas por que isto? Porque o programa, é aí que vai a injustiça, porque não vai dizer que o valor daquilo que eu apliquei em 2008... teve uma valorização muito maior do que aquela que eu apliquei em 1975. Então, o programa faz um ajuste em função do custo de aquisição. E esse percentual do custo de aquisição, eu jogo em cima da receita. Então, o meu imóvel ficou comigo 30 anos, 40 anos, porque eu gastei 50 mil de benfeitorias, me anula a isenção total. Eu tive um caso de um amigo lá é meu amigo, não é meu não. Né? Mesmo porque o meu corretor não está aí, mesmo porque eu comprei o apartamento e não consegui vender a casa ainda. Mas tem um companheiro que me procurou todo perturbado. Mas, pô, Maurinho, eu fiz o cálculo aqui, eu comprei por 50, gastei 50 de benfeitoria, sem benfeitoria eu vou pagar 16, com benfeitoria eu vou pagar 32. Só que o imóvel dele tinha sido comprado há 40 anos. Agora, você pode dizer que a valorização daquele valor, 40 anos, fica anulado porque eu fiz uma benfeitoria de 50 mais recente. Se a aquisição foi feita recentemente. Aí sim, comprei um terreno hoje, 2010, gastei em 2010, fiz benfeitorias em 2010, o reflexo é negativo, tá? Não tem reflexo nenhum. Tá certo? Por quê? Porque está a proximidade da aquisição dos 2 bens, comprei o terreno agora, e vou gastando, fazendo benfeitoria, vou imputando essas benfeitorias mês a mês, construir o predinho, chego lá, tem o custo final. A hora que eu for vender isso aqui, ele vai ser apropriado tudo em 2010. Quando muito, eu vou ter uma pequena variação em função do mês. Mas não essa distorção, simplesmente porque registramos uma benfeitoria de 100 mil, anulou praticamente todo o ganho de capital, e eu ainda passei a ter
que pagar R$43 mil de imposto. Ou seja, por causa de R$100 mil, eu estou pagando mais 33 de imposto. Essa é a leitura. A sua pergunta foi... Nós íamos chegar lá, mas você antecipou e foi bom, porque eu estou preocupado com o tempo. Mas como vocês ainda não saíram, porque estão gostando, então a gente fica um pouquinho mais de tempo, tá? Pega o microfone, compadre, por favor. Eu poderia fazer uma pergunta para o senhor aqui? Quem? Ah, pode até duas. Voltando uns 2 capítulos atrás, aí pode ser? Pode. É que o senhor tinha falado que a atualização dos bens era até 92, certo? Não, eu falei que em 1992 se permitiu fazer uma atualização. Eu atualizei nos valores de hoje. Como é que eu devo proceder? Eu retifico? Ou... Se você fez o quê? Eu fiz eu passei para os valores atuais do imóvel hoje. O risco que você vai ter é o seguinte: se amanhã você for vender o imóvel e for jogar isso como custo de aquisição, ele pode ser questionado pelo fisco. Antigamente, né, nos nossos tempos de cabelo branco, né, você fazia a declaração em formulário e depois de 5 anos a Receita jogava fora porque não tinha lugar para guardar. Hoje é nessa maquininha chamada computador. Então a Receita hoje tem todos os dados registrados desde 1999. Então, a qualquer momento, ele pode resgatar a tua declaração de 10, 15 anos passados. Você entendeu? Não. Ele está falando da questão de atualizar o bem. Isso. Então, eu posso lá verificar o valor do bem que estava na sua declaração de 99, por exemplo. Tá? E aí eu posso fazer a correção para fins da determinação do ganho de capital. Mas aí seria um procedimento fiscal. Eu devo fazer a retificação? Eu acho o seguinte, nessa altura do campeonato, não mexo. Não? Deixa a coisa correr, entendeu? Ah. É a Operação SPP. Conhece, não? Não. Se passar, passou. Se não passar, ferrou. Entendeu? Tá? Ok, obrigado. Tá bom? Bom, gente... Eu gosto do pessoal do CRES que fazem pergunta para Chuchu, viu? A turma da Zona... Essa aqui está ganhando a turma da Zona Norte, né? Cadê? Tem uma pergunta ali. Está sendo gravado, eu sei. A da Zona Norte não era. Tem uma dúvida em relação às pessoas que compram imóvel. As pessoas que compram imóvel, uma casa velha. Aí ela vai lá, vai construir uma casa nova. Só que ela entra na prefeitura com um processo de, não de demolição, de reforma. Né? Como que se atualizaria isso para o fisco? Veja, eu estou falando para você. Sempre tem um rabinho, você levantou um outro pontozinho interessante. Né? Qualquer reforma que eu faço, eu sou obrigado a fazer um projetozinho, registrar na prefeitura, pedir autorização, pedir isso, pedir aquilo. Tá? Então, se você tem uma casinha velha, vai reformar a casa. Praticamente, nem é reformar, é demolir e fazer outra. Você vai fazer uma planta, engenheiro, isto, aquilo, é benfeitoria. Agora, qual que seria o procedimento? Isso é benfeitoria. Aí seria uma atualização, ele iria atualizar... Não tem atualização, é o valor que você está pagando hoje. Tá. Você está despendendo hoje, você vai agregando o valor que você está pagando. Mês a mês, ano a ano. Mas isso tem que ser provado por meio de notas. Estou falando. A benfeitoria tem que ser provada por meio de notas. Tá certo? Obrigado. Isso não tem... Tá? A colega tinha uma pergunta ali. Bom, lá para... Estou preocupada com o tempo, mas vamos lá, mais 10 minutos a gente termina. Alô? Quando eu vendo um imóvel, eu tenho 6 meses para fazer a apuração do ganho de capital. Não. É imediato? Não. Quando você vende o imóvel, você tem exatamente 24 horas para fazer a apuração do ganho de capital e tem um mês seguinte para recolher o tributo. Acontece que hoje tem o seguinte: se eu tiver um imóvel residencial e vender esse imóvel, quando eu abrir a telinha,
Lá vai haver uma pergunta. Você pretende aplicar o produto da venda deste imóvel na aquisição de outro imóvel? Sim ou não? Integralmente? Sim ou não? Parcialmente? Sim ou não? Então, eu admiti que eu falo, vou aplicar integralmente. Então, a tributação daquele ganho, ele fica diferido a um certo tempo. Tempo esse, 180 meses. 180 dias, perdão. 180 dias. Ou seja, eu tenho 180 dias para aplicar aquele valor na aquisição de um outro imóvel. De igual ou superior valor. Se eu não aplicar, vai ser cobrado o imposto com o vencimento lá atrás, quando você deveria efetivamente recolher, acrescido da multa de mora e acrescido de juros de mora. Para eu comprovar que eu apliquei, serve o instrumento de compra e venda ou tem que ser a escritura? Pode ser qualquer tipo de instrumento. Ah, tá. Se para vender eu posso vender por qualquer tipo de instrumento, para comprar eu posso comprar por qualquer tipo de instrumento. Evidentemente que eu vou ter que informar que adquiri o imóvel. Na minha declaração seguinte tem que aparecer a compra. A Receita depois vai criar o sistema de controle para saber se você efetivamente aplicou o produto da venda na aquisição de um outro imóvel. Agora, tem situações... vou dar uma situação pessoal. Pronto. Eu precisei sair da casa para um apartamento, só que eu comprei o apartamento e não vendi a casa. Então, não posso dizer que eu vou pegar hoje, vender esta casa e aplicar na aquisição de um outro imóvel e justificar que comprei o apartamento. Porque aí não vai casar as datas de aquisição e venda. Então, eu vou ter que apurar ganho de capital. Só que eu não estou preocupado, porque lá de 1900 ela vai pedrada. Entendeu? Então não vai ter ganho de capital. Por isso eu não tenho preocupação com isso. Mas são situações que as pessoas, às vezes, se descuidam. Tá? E, às vezes, pode até perguntar para vocês como é que faz, como é que pode fazer. Então, se você vender o imóvel e declarar que você vai aplicar o produto da venda na aquisição de um outro imóvel, não quer dizer que você está isenta do pagamento do imposto naquele momento. Ele está suspenso sob uma condição, comprar outro imóvel. Se você não comprar, o fisco vai cobrar o imposto acrescido de juros, de multa e juros. Se aplicar parcialmente sobre a parcela que você deixou de aplicar. Tá? Assim funciona. Tá, obrigada. Tá bom? Imóvel residencial. Mas depende, se o terreno tiver agregado ao imóvel, você está com um imóvel só. Agora, se é uma casa e um terreno, você tem 2 imóveis. Aí é o imóvel residencial. Tá? Para você comprar outro imóvel. Tá? Lá atrás, você podia vender qualquer tipo de bem, terreno, imóvel, galpão, que fosse vender, tá? Você tinha um outro sistema de apuração antes dessa legislação, mas agora a legislação fala na venda de imóvel residencial. Aí você pode vender e comprar quantos você quiser. Não precisa comprar um só também, entendeu? Se você quiser, você pode comprar 3, 4 imóveis. Pronto, desde que você aplique na aquisição de outros imóveis, para manter o mercado imobiliário aquecido, para vocês poderem vender bastante. Entendeu? Fale. Professora, a minha pergunta é o seguinte, avançando um pouco, não sei se o doutor vai chegar lá, com relação à locação àqueles que administram. Então, é muito comum hoje nós termos um aluguel que não enquadra no recolhimento do imposto de renda, por exemplo, até 1.449, 499, e pessoa jurídica pagando, então, não tem imposto de renda. Mas essa pessoa jurídica atrasa 5, 6, 8 meses, depois paga de uma vez só e retém a tributação. Como que fica o locador nessa situação que ele não se enquadra se for receber mensalmente? Veja, sendo o rendimento pago por pessoa jurídica, se ela, pessoa jurídica, pagar em atraso,
tá? De um pacote só. Obviamente, vai se calcular o imposto de renda na fonte com base na tabela vigente naquele mês. Não há como você retroagir, porque na pessoa física está sujeita ao regime de caixa e não de competência. Tá? Evidentemente, quando pessoa física, for fazer essa declaração, a empresa vai fornecer o informe de rendimento pago não creditado, o imposto de renda retido na fonte, e ela vai declarar isso na declaração de ajuste. Tá? Mas aí ela vai compensar o imposto que foi retido na fonte. De qualquer maneira, né, o problema que se tem aí é o seguinte, é que se aquilo fosse pago mês a mês, ela não teria retenção. Mas se fosse pago mês a mês e não tivesse retenção, quando chegar na declaração de ajuste, inevitavelmente ela não teria imposto a pagar. Então ela passa a ter imposto a restituir. Tá? Vamos supor, teve 1.200, 1.200. Aí 1.200 não está sujeito à incidência. Aí, em novembro, ele recebeu 10 meses atrasados. Recebeu os 12 mil, tributa. Só que ele vai declarar, naquele ano, 14.400. Quando ele declarar 14.400, ele está isento. Estando isento, ele vai ter a restituição do imposto. Está ok? Posso perguntar? Pode. Veja bem, o senhor explicou muito bem, ficou muito claro. O senhor tem 180 dias para comprar um outro imóvel e ficar isento daquele lucro imobiliário. Pois bem, se eu vender 2 imóveis e o produto daqueles 2 imóveis comprar um outro imóvel, eu estou isento também ou não? Tá, também. Tá? Se vender um imóvel, você vai comprar, desde que você reaplique isso na aquisição de outro imóvel. Tá? Mais alguma coisa? Bom, só para finalizar, gente... Só mais uma perguntinha, por gentileza. No caso, a restituição para essa finalidade, digamos que eu me antecipo, eu vendi e pretendo, daqui 6 meses, até 6 meses, comprar um imóvel de 50% do valor. Acontece que sobre esse 50%, eu recolhi o imposto, hoje, na data da venda. Só que, passando, eu gostei do imóvel de valor superior, né, àquele outro que eu tinha vendido, eu posso comprar e solicitar a restituição desse imposto pago? Veja, o programa não vai lhe admitir essa hipótese, porque a hora que você fechar o programa, ele não vai gerar nenhum imposto a pagar. Você só teria que fazer isso aqui, extra-programa, e fazer o pagamento antecipado do imposto. Tá? Sem necessidade, não me parece ser uma boa política, tá? É uma boa iniciativa pagar imposto antecipadamente. Não é antecipado. É porque, digamos assim, vendeu com a intenção de reaplicar metade do dinheiro para comprar. Só que depois acaba comprando com o valor total. Só que já havia recolhido, porque intencionalmente era comprar pela metade do valor. Se a pessoa fizer a opção de que vai aplicar integralmente o valor daquela venda... Não é integral. Aplicar 50%... Se ele aplicar 50%, essa opção é de caráter revogável e retratável. Tá certo? É opção de caráter irrevogável e irretratável. Aí você só vai aplicar 50% e vai pagar o imposto dos 50%, mesmo que você pegue aquele outro dinheiro e aplique na aquisição de outro imóvel. Ou seja, ok? Espere e paga depois com multa. Pera, não entendi, sim. Entendi. Pode pegar o microfone. Se eu não entendi, a gente entende agora. Ele perguntou se ele vendendo 2 imóveis, o senhor gosta do mesmo benefício de fazer aplicação em 180 dias. Eu acho que o senhor falou que sim. Pode ser feito isso? Eu vou ficar devendo essa pergunta, porque a legislação ela fala na aquisição... De um imóvel. Do imóvel. Tá? E não me... a lei falava anteriormente quando você tinha um.
imóvel. caso dos 440. Exatamente. Tá certo? Tanto que se você tiver a aquisição de 2 ou mais imóveis, você tem que se reportar nesta operação ao imóvel adquirido mais anteriormente. Mas para fim de apuração. Para gozo do benefício, ele vai utilizar a primeira aquisição. Eu vou ficar. Deixa eu ver. Eu tinha colocado isso aqui que você ia perguntar. Está aqui, ó. A sua pergunta, vamos reciclar, se pode ter havido um mal-entendido. A partir do dia 16 de junho de 2005, o ganho de capital, o ganho ao filho pela pessoa física residente no país na venda de imóveis residenciais, desde que o alienante, no prazo de 180 dias, imóveis residenciais, contados da celebração do contrato, aplique o produto da venda na aquisição de imóveis residenciais localizados no país. Registre que, nesse caso, a opção pela isenção é irretratável e o contribuinte deverá informá-la no respectivo demonstrativo de apuração de ganho de capital. No caso da venda, preste bem atenção agora, no caso da venda de mais de um imóvel, então posso vender mais que um. O prazo de 180 dias será contado a partir da data da celebração do contrato relativo à primeira operação. Então, se eu tenho 2 imóveis, vendo um hoje. Daqui 2 meses, vendo o outro. Tá? O produto dos 2 eu tenho que aplicar em 180 dias, contados da primeira operação. Pode ser feito isso. Ok? Tá? Gente, só para terminarmos, né, que já estão me mandando embora, é que, por mim, eu fico aqui até meia-noite, né? Mas eu sei que tem pessoal já, né, se ausentando aí, porque cansa um pouquinho. Nós temos que falar com vocês outras coisinhas mais, são coisas mais assim, jurídicas. Eu gosto de vir dar palestra aqui no CRES, porque a turma pergunta tanto que não dá tempo de falar tudo. Mas, como o nosso apresentador relatou aí que nós vamos falar sobre mandado de procedimento, lançamento, regime de lançamento, etc., essa é uma matéria que a gente teria que ficar aqui bem mais umas 2 horas. Mas, só para não deixar, né, em branco, hoje, todo e qualquer trabalho da fiscalização perante nós, contribuintes, pessoas físicas ou jurídicas, tem que estar devidamente autorizado através do que nós chamamos de uma MPF, Mandado de Procedimento Fiscal. Então, o fiscal, quando vai fiscalizar a pessoa física ou a pessoa jurídica diretamente, ela deve estar munida desse mandado e tem que entregar uma cópia do mandado para o contribuinte e, daí para frente, ele começa a lavrar os respectivos termos. Tá? E, obviamente, em função disso, vai surgir os lançamentos tributários, né? E hoje nós temos, basicamente, 2 regimes, né, de tributação, de lançamento, melhor dizendo, que a gente chama de lançamento por homologação ou lançamento por declaração. Não existe mais no país, de norte a sul, leste a oeste, o regime de lançamento por declaração. Tá? O regime de lançamento por declaração para os jovens há menos tempo do que nós, tá? Era o seguinte: eu apresentava a declaração, depois de apresentada a declaração é que a Receita fazia o lançamento, e depois do lançamento é que eu começava a recolher o tributo. Tá? Este regime não existe mais, nem para a física e nem para a jurídica. Então, todos nós hoje estamos submetidos ao que chamamos de regime de lançamento por homologação. Então, por exemplo, hoje, né, abril de 2010, eu esqueci, né, de oferecer um rendimento à tributação. Tá? A Receita tem 5 anos, se fosse ganho de capital, estou falando em ganho de capital, tá? A Receita tem 5 anos para me cobrar isto.
Se passar 5 anos e eu não for incomodado, aquele lançamento ele tem aquilo que eles chamam de homologação tácita. Ou seja, o fisco não pode fazer mais nada sobre o meu esquecimento de pagar o tributo sobre aquela operação de ganho. Tá certo? E esses são regimes que nós temos. Hoje se briga muito, tem isso aí, envolve problema de decadência, a gente fica brigando com o fisco, mas é um assunto que, para vocês aqui, na prática, me parece o mais essencial foi falar o que nós falamos sobre ganho de capital, etc. Tá? Gente, eu não quero mais cansá-lo, porque nós estamos aqui exatamente há 2 horas, praticamente, de papo. Com imenso prazer, é só convidar, estarei aqui. Mas eu queria agradecer uma vez mais a atenção de vocês, os presentes, os ausentes que estão, os distantes que estão nos assistindo aí pela internet. E me coloco sempre à disposição de vocês. E daqui a pouquinho eu vou reivindicar minha carteira do Cresce também, porque, né? Maurinho, nós aqui